Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Shalom Adonai. Irmãos, vou contar um testemunho aqui, porque o Senhor me manda contar esse testemunho que aconteceu, irmãos. A cura divina na vida da minha filhinha, que ela se encontrava com 1 ano e 3 meses. Irmãos, no ano de 1986, no dia 5 de março, nasceu a minha filha. No ano de 87, irmãos, 1987, no mês de junho, irmãos, ela se encontrava com 1 ano e 3 meses. Ela foi acometida da meningite, irmãos, naquela época. E aí, irmãos, eu tinha levado ela para Santa Casa antes com um pouco de febre. Ela ficou internada lá vários dias. O médico deixou ela internada por 15 dias. Quando deu 15 dias, ele deu alta para ela. Mas ela chegou em casa, irmãos. Ela chegou em casa e eu percebi que ela estava com muita febre, o pescoço duro. Eu fui dar banho nela, irmãos, eu percebi, aí eu falei para minha irmã, no caso, a minha irmã mais velha. Minha mãe tinha tido 7 filhas mulheres, eu era caçula. E ali, irmãos, eu com a idade apenas de 20 anos, que quando ela nasceu eu estava com 20 anos. Quando eu me casei, eu me encontrava com 17 anos. E quando eu completei 18 anos, eu tinha tido um menino antes, que nasceu no mês de novembro, no dia 22 de novembro de 84. O testemunho, irmãos, para ser contado tem que ser uma coisa verdadeira. A gente conta o testemunho verdadeiro, mas também não podemos omitir os fatos, irmão. Temos que contar a verdade que Deus manda contar. E aí, irmãos, no ano de 1987, no mês de junho, como eu expliquei, ela se encontrava com 1 ano e 3 meses. Aí, depois que ela saiu da Santa Casa, depois de 15 dias internada, de alta, aí ela chegou em casa, eu tive que levar ela de volta e eu fui para outro hospital levar ela. Chegando lá, irmãos, essa menina ficou internada. Dois médicos chegaram até mim e falaram: mãe, vamos cuidar dessa menina, vamos descobrir o que ela tem. Irmãos, eu tinha cursado enfermagem naquela época. Eu tinha até falado para minha irmã: olha, ela não tem outra coisa a não ser esse problema, né? A não ser, no caso, a meningite. Ela tá com a meningite. E aí minha irmã falou: como que você sabe? Eu falei: eu sei que é. Pelo quadro que ela tá, eu sei que é. E aí quando eu chego, que os 2 médicos me atenderam, eu não vou falar o nome deles aqui, 2 excelentes médicos me chamaram, os 2, falaram: mãe, a gente vai fazer todos os exames dela. Começou a fazer raio-x, um monte de exame dela. Falou: vamos descobrir o que ela tem. Eles querendo descobrir o que ela tinha, e eu sabia o que ela tinha, mas eu não ia falar, né, irmãos? Eu estava apenas estagiando enfermagem, né? Como que eu iria, no caso, falar para o médico que ela tem isso, né? Se os médicos é que teriam que examinar ela, e eles falaram que ela tinha, né? Falar para mim o que ela tinha. E aí, irmãos, foi passando o tempinho, ela internada. E aí todos os dias eu ia visitar ela, mas ela estava no isolamento, irmãos. Colocaram ela no isolamento, eu conseguia ver ela só pelo vidro. Mas aí a enfermeira me dava um recado que os médicos passavam para mim, todos os dias me davam um recado diferente. Aí me deu aquele recado assim naquele dia: o médico quer falar com a senhora, mãe. Aí eu fui falar com os médicos, disseram: ó, mãe, a senhora crê em Deus? Eu falei: creio. Eu creio e sirvo a Deus. Aí eles disseram: então a senhora crê em Deus e serve a Deus? Vai pedir para o seu Deus curar a menina, porque nós fizemos tudo que nós podemos. Nós 2 aqui fizemos tudo que podemos, nós não conseguimos, ela não consegue ser curada, irmã. E a doença que ela teve, né, irmãos? A mesma doença que eu disse que ela tinha, né? É para não ficar repetindo várias vezes, irmãos, o problema. E aí eles disseram: só que nós não podemos fazer nada, que o estado dela é gravíssimo. Aí, irmãos, naquele momento, o recado foi de manhã cedo, eu corri para a igreja, para o templo, né? Lá no templo, aonde eu servia a Deus naquela época, e naquele tempo eu era pregadora do evangelho, porque eu tinha começado a pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho com 18 anos, e ali naquele momento eu me encontrava com 20 anos, né?
E aí, irmãos, eu também estava, irmãos, gestante de outro menino, irmãos. Porque a gente, como eu disse, a gente tem que contar a verdade, não pode esconder a verdade, né? Só que o menino estava quase para nascer, irmãos. Aí os médicos disseram para mim, ó, mãe, a senhora tem mais filho? Eu falei, tem um menino, depois nasceu ela, um pertinho do outro, e agora eu vou ter um menino. Eu vou ter um menino, tinha feito ultrassom já, né? Eu vou ter um menino. Aí eles falaram, ô mãe, se a senhora tem um menino já, e agora vai nascer o terceiro, então essa menina aqui, a segunda, essa menina aqui, irmã, mãe, então Deus já deu para a senhora um menino, mãe, agora Deus vai dar outro menino, mas essa menina aqui, para nós não tem cura, para nós não tem cura, fizemos tudo que podemos. Eu falei para eles, doutor, para vocês não tem cura, e vocês fizeram tudo que puderam, vocês são médicos maravilhosos, mas eu vou buscar o meu Deus e ele vai curar a minha filha. Porque eu também quero ela, doutor. Eu lembro que eu falei para os médicos, eu também quero ela, eu não quero que ela morra, eu quero ela também. Eu quero meus três filhinhos que Deus me deu. Falei para os dois médicos assim, né? E aí, irmãos, naquela época lá, aí eu corri naquele momento assim, de manhã cedo, corri para o templo, para a igreja. Eu expliquei para vocês a qual eu pregava o evangelho. Chegando lá, corri, dobrei o joelho, a igreja estava completamente lotada pela manhã, círculo de oração, e as pessoas já estavam de joelho dobrado, orando e clamando a Deus. Aí eu me juntei ali, bem quietinha, dobrei meu joelho, orei ao Senhor, pedi a cura divina para minha filha. Falei, Senhor, eu tenho um menino sim, tenho ela, e vou ter outro menino, mas eu quero a minha filha também, Senhor. Aí eu falava, Senhor, ela é tão linda, Senhor, não deixa ela morrer. Aí aquele tempo, irmãos, que eu fui ver depois, o próprio médico disse para mim que esse caso estava assim, alastrado, de criança que estava com aquele problema. E tinha morrido já muita criança, porque se a criança não morre, ela fica sequelada pro resto da vida, irmãos. Porque aquele problema só tem cura para Deus até hoje. Só tem cura para Jesus Cristo. Essa palavra, o Senhor está mandando esse testemunho, eu creio que é para você que vai ouvir aqui. Talvez você não crê que o Senhor Jesus opera. Ele operou ontem no passado, opera hoje no presente e vai operar no futuro. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos. Eu creio que é para aumentar a tua fé, que você tem um pouquinho de fé para aumentar a tua fé. E também creio que você que não tem fé nenhuma, você pode passar a ter fé nesse instante através desse testemunho fiel e verdadeiro, testemunho verídico. Então, irmãos, aí depois que eu orei na igreja, ele pedi a cura divina, eu voltei lá para o hospital, mas eu via ela pelo vidro, irmãos, pelo vidro, no isolamento. E aí eu não parava de clamar, buscar Deus, irmãos, eu ia pregar a palavra de Deus. Eu viajava para alguns lugares assim mais perto, eu ia pregar a palavra de Deus, algumas cidades mais perto, eu ia pregar e orando a Deus e sempre clamando a Deus e pedindo, Senhor, não quero que ela morra, eu quero ela, me dá ela, Senhor. E aí, irmãos, orando a Deus, aí quando foi depois, como o menino já estava para nascer também, como o menino estava para nascer, e aí no ano de, aí depois agosto, setembro, outubro, que ela foi acometida no mês de junho, com 1 ano e 3 meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro, julho, agosto, setembro, outubro. E aí, irmãos, no mês de agosto, ela recebeu alta. Agosto, setembro, outubro. Depois setembro e outubro, ia chegar outubro, o menino ia nascer, irmãos. O menino ia nascer em outubro. E aí, irmãos, o médico deu alta para ela e no mês de agosto. Eu cheguei para visitar, a enfermeira disse, ela tá de alta. O médico quer falar com a senhora lá na sala. Chegando lá, estavam os dois médicos ali, médicos atenciosos. Meu Deus, é uma pena até que eu não posso relatar o nome deles aqui, porque eu não tenho autorização.
Mas alguém até conhecer, reconhecer esses médicos e dizer que realmente acredito que eles tenham sido bons para os nossos filhos também. Médicos atenciosos, 2 médicos muito atenciosos. E aí, irmãos, eles me chamaram na sala, ali deram recado, a enfermeira me deu recado, eu fui. Aí um deles falou assim: olha, mãe, a menina está completamente curada. Nós entendemos que a senhora realmente buscou o seu Deus e o seu Deus ouviu a senhora, porque para nós não tinha mais jeito. Então teve jeito para Jesus, né, mãe? Eu falei, teve jeito para Jesus Cristo, porque ele é o médico dos médicos, doutores. E ali ele falou, oh, ela está completamente curada. Ela estava no soro, estava tomando injeção, toda amarradinha. De repente ela levantou, ela se sentou no bercinho e chamava o teu nome, chamava dizendo mamãe, mamãe, mamãe. E aí, irmãos, ela chamava mamãe e pedia uma boneca dela. Ela falava mamãe dá neném, mamãe dá neném. E ali a enfermeira correu, falou, avisou para os médicos, o médico foi examinar, está completamente curada. Aí o médico falou, os 2 médicos disseram, leva para casa. A única coisa que nós pedimos, nós 2 aqui pedimos, é que a senhora amanhã cedinho leva ele no neuropediatra, é um amigo nosso também, e para ele examinar a menina, porque a menina, para nós aqui, ela está completamente curada. Agora tem que passar pelo neuropediatra, ver a decisão do neuropediatra, se ele libera ela. Aí eu falei, doutores, amanhã cedinho estarei lá. Quando cheguei no dia cedinho, o médico estava esperando, sorrindo, disse para mim assim, ela é paciente falou o nome dos 2 médicos, né? É paciente deles? Eu falei, sim, os dois cuidaram dela. Aí ele falou assim, então mãe, coloca ela aqui na ponta da mesa. Eu coloquei ela na ponta da mesa, na pontinha da mesa dele, e ele foi para outra ponta da mesa e só chamava assim pelo nome dela, chamava ela, vem neném, vem bebezinha, vem. Aí ela foi andando, ela era bem gordinha, irmãos, ela foi andando, mas não caía não, ela foi certinho andando, não ficou tonta nem nada. Aí ele pegou ela assim nos braços, falou, mãe, leva para casa. A menina tem mais saúde que eu, a menina está mais perfeita do que eu. Então, irmãos, eu digo para vocês aqui, o Senhor curou ela. E quando chegou no mês de outubro, o Senhor me presenteou com meu filho. E eu fiquei com meus filhos, irmãos, ali. E aí eu tive meu filho, meu terceiro filho. E ali eu lembrava da cura divina que o Senhor curou ela, está muito bem cuidada, muito bem, com bastante saúde. Tanto o outro menino como ela, como o bebezinho também. E aí, irmãos, eu vou dizer para vocês assim, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo curou ontem no passado, cura hoje no presente, vai curar lá no futuro. O Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse testemunho aqui, irmãos, eu tirei muita coisa para não ficar muito grande, mas esse testemunho aqui eu creio que o Senhor me mandou gravar para você ouvir e saber que Deus cura, para saber que Deus liberta. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Irmãos, eu tenho mais testemunhos, um dia que o Senhor me der também eu conto. Esse aqui é porque o Senhor pediu para me contar mesmo, esse testemunho para todos vocês. Creia, irmãos, no Senhor Jesus Cristo, creia que Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. E essa minha filha, irmãos, hoje essa minha filha é linda, maravilhosa, abençoada, serva de Deus. Uma serva de Deus temente a Deus, usada nas mãos de Deus. Aqui eu não disse o nome dela, mas usada nas mãos de Deus. Ela e o esposo dirigem uma igreja, também não vou falar qual é. Mas essa minha filha, nos estudos, ela era um gênio. As professoras me chamavam e diziam, mãe, essa menina é um gênio. Eu falava, então, professora, e ela passou por tal coisa, por tal problema em tal tempo, e o Senhor curou ela, o Senhor a curou. Então, irmãos, hoje a minha filha cursou direito, aqui ninguém sabe o nome dela, né? Mas ela cursou direito, é muito inteligente, muito usada nas mãos de Deus.
Olha para vocês ver o que Deus faz. Deus tinha me provado, irmãos, eu não sabia que era uma provação. Visto que naqueles tempos também eu tinha começado a pregar a palavra de Deus. E o Senhor se aprove em me provar desse jeito. Mas eu fiquei muito feliz e realizada com a cura divina com a o Senhor curou minha filha. Quando estava desenganada, 2 excelentes médicos daquela época não pôde fazer nada por ela. Era o Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus tinha que ser glorificado. O Senhor Jesus não permitiu que ela morresse. Não permitiu num tempo que estava lastrado o problema. Crianças se perdiam para tudo quanto é lado. Os pais perdiam as crianças, todo jeito. Para tudo quanto é lado com esse mesmo problema, o Senhor deu a cura divina para ela. Porque o Senhor já tinha plano na vida dela. É um testemunho muito lindo, autêntico, verdadeiro. Eu só aqui não relatei o nome dos médicos, nem o nome dela também, não. Não relato porque eu não tenho autorização para relatar o nome de ninguém aqui. Mas eu venho dizer para vocês que é testemunho verdadeiro, fiel e verdadeiro, irmãos. Então crê no Senhor Jesus Cristo. Crê que o Senhor te salva, te cura, liberta a tua família. Crê, tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho não veio senão para você que não tem fé, não crê. E muitas vezes até blasfema, dizendo que Deus não tem poder. O Senhor Jesus Cristo tem poder. O Senhor Jesus Cristo pode. Tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo, tá? Para você que vai ouvir aqui, Deus é tremendo. Glória a Jesus.